Bruno Prado, Palmeiras foi bem demais, hein, Bruninho? Foi muito bem. Boa tarde a todos. Conseguiu uma vitória ontem com o time reserva, né? Só do time que jogou contra o River Plate na quarta-feira lá na Argentina. Só o Everton iniciou o jogo, trocou os 10 jogadores de linha e o Palmeiras conseguiu o resultado. Durante o segundo tempo entraram alguns titulares, entre eles o Andrés Pereira, que fez 2 gols, né? Os 2 últimos gols da vitória de 4-1. E o Palmeiras conseguiu os 3 pontos. Né? Normalmente, assim, eu não concordo muito com isso de tirar quase o time inteiro de um jogo de campeonato brasileiro, mas foi a opção do Palmeiras e conseguiu os pontos, né? Ainda mais nesse campeonato, que o aproveitamento dos times da parte de cima da tabela, ele está muito alto. Né? O Palmeiras perde pouco ponto, o Flamengo perde pouco ponto, o Cruzeiro ainda está ali acompanhando, né? Tem jogos a mais, só que ainda está acompanhando, então você não pode errar, principalmente em casa, contra um adversário que esse ano está muito mal, que é o Fortaleza. E o Palmeiras fez o seu resultado, venceu o jogo, está a 1 ponto do Flamengo neste momento e à frente do Cruzeiro, e agora o Palmeiras hoje, né, antes do jogo do Flamengo, está com o mesmo número de jogos. O Flamengo, essa é a distância real, 1 ponto, 50 Flamengo, 49 Palmeiras, e o Cruzeiro tem 48, com um jogo a mais que os dois neste momento. Então é um campeonato muito bem disputado, em que o aproveitamento está acima do normal do Campeonato Brasileiro, desses times, e o Palmeiras ontem fez a sua parte, venceu, e agora tem quarta-feira o River Plate, né? Acabou dando certo, descansou os titulares e fez o resultado no Campeonato Brasileiro. O Pilhado daqui a pouco... Diga lá, Pilhado. Pilhado, eu também concordo. Palmeiras. Eu também concordo com o Bruno. Eu não gosto desse negócio de poupar de baseada, né? Até porque o próximo jogo vai ser aqui em São Paulo, né? Não é um jogo em que o Palmeiras vai ter que ir, por exemplo, para Quito. Vai, enfim, jogar aqui poderia sim ter utilizado alguns titulares a mais desde o início. Acho que correu o risco, principalmente no primeiro tempo. Não fez um grande primeiro tempo. O jogo teve até um momento pouco folclórico aí, né? Porque o Lucas Sacha, ao final do jogo, falando sobre o pênalti, é muito difícil de ver um jogador assumir uma falta, principalmente que gerou lá alguma dúvida e tal, da forma como ele assumiu o pênalti. Falou, eu fiz falta, eu fui o responsável pelo pênalti. E aí, no segundo tempo, sim, mesmo antes da entrada dos titulares, o Palmeiras já tinha feito um bom começo do segundo tempo, embora em um contra-ataque o Breno Lopes tenha tido a oportunidade de fazer o 2-1 cara a cara com o Everton. Mas já era o Palmeiras pressionando bastante, teve a bola na trave que pegou na linha, entrou um pedaço, não entrou o outro, tal. Teve lá umas 2, 3 chances. Depois sim, com alguns titulares, o Palmeiras dominou completamente um Fortaleza, que é um time muito mais fraco. Mas eu não concordo, repito, não concordo com essa estratégia. Esse campeonato, ele vai ter algumas pegadinhas daqui para frente por conta de calendário, e os clubes precisam estar muito atentos com isso. Por exemplo, se Palmeiras e Flamengo avançarem à semifinal da Copa Libertadores, na véspera de um dos jogos semifinais, o Palmeiras vai receber o Bragantino e o Flamengo vai pegar o Botafogo lá no Engenhão. E aí a questão que fica é, será que eles vão poupar? Será que... Enfim, como é que vai ser o campeonato até lá? Então, não dá para dar margem para erro agora, porque isso vai fazer muita falta lá na frente, porque, como o Bruno disse, é um campeonato extremamente equilibrado. Nem sempre a gente tem um time na casa dos 70% de aproveitamento. Agora, são 3 nessa faixa, o que mostra que o equilíbrio até aqui é muito grande. Piperno, eu até poderia concordar com você se o Palmeiras não tivesse vencido o jogo de 4-1. Porque é o que eu falo, eu sei que a gente fala muito sobre isso. Mas o time não poderia poupar. Tem que jogar com o time principal sempre. Só que na Europa não acontece isso. Na Europa, os times muitas vezes têm que poupar. E quando colocam os reservas muitas vezes dão conta do recado. O problema é que muitas vezes no futebol brasileiro, os reservas não dão conta do recado, pô. Pra que o Palmeiras tem um time galáctico como tem? Um elenco galáctico como tem? Porque, vamos falar a verdade, ontem jogou Maurício,
é caríssimo, 10 milhões de euros. Jogou Sousa, caríssimo, 10 milhões de euros. Jogou Rafael Veiga, ídolo da torcida do Palmeiras. Esse time do Palmeiras, reserva que entrou jogando, tinha que vencer já do Fortaleza, pô. Que tá lutando para não cair, que tá lutando na zona do rebaixamento. O que eu digo é, eu entendo o Abel Ferreira. Eu entendo ele querer jogar com a sua força máxima contra o River Plate, porque esse jogo, sim, é o mais complicado e que é mata-mata. Eu sei que o Vampeta, muitas vezes, ele fica revoltado. Ele fala, não tem que pensar em poupar, atleta tem que jogar. Oi. Não, veja só. Ninguém está sugerindo aqui que ele tem que colocar os 11. Mas também tirar os 11... é um conceito que está errado. Quando você citou a Europa, é verdade. Eles vão poupar, por exemplo, na Copa do Rei. Quando tem Champions e Campeonato Espanhol, o que o cara faz? Ele vai olhar e falar, bom, eu vou poupar aqui, vou descansar uns 4, 5, vou pôr no banco e tal, mas vou entrar com meio time, com 4 titulares, 6 titulares, dependendo do jogo. E a maior parte dos titulares que descansam, eles vão para o banco, podem entrar no decorrer do jogo. Não é assim poupar, tirar 11 e colocar 11 depois. E vejam, ontem deu certo, você tem razão em relação a isso. Mas e contra o Vitória? Deu certo? O Palmeiras deixou um empate lá pelo caminho. Então, não é porque deu certo ontem que tem que ser a regra. Até porque esse conceito não está certo. Eu sei, Piperno, mas quando dá errado, a gente critica. Deu certo, tem que elogiar, porque tá bom, poupou, eu sei que teve que botar os titulares no segundo tempo, mas poupou, tá? Vai ter o time mais inteiro pro jogo mais importante contra o River Plate e ganhou. Agora, e o Andreas Pereira? Na boa, eu falei aqui que era uma excelente contratação. Eu vou reforçar, é excelente vezes 3. O Andreas Pereira, ele chegou, em um jogo, ele deu assistência pro gol do Gustavo Gomes, lá na Argentina, e jogou muita bola contra o River Plate. No outro fez 2 gols, pô. É o que eu falo, é um jogador diferente. A Leila foi muito bem contratando esse cara. A Leila pagou, gente, 10 milhões de euros no Andreas Pereira. Andreas Pereira é jogador para custar 15 milhões de euros, 20 milhões de euros. Inclusive, o Fulham negou. Vendeu o Andreas Pereira no começo do ano por 20 milhões de euros. Na boa, é um jogador, eu vou falar aqui, que muda o patamar desse Palmeiras. É um jogador que, se a torcida do Flamengo já estava revoltada, que ele teve aquele erro ridículo, e contra o Palmeiras numa final de Libertadores e agora foi pro Palmeiras, agora que o torcedor do Flamengo tá pensando mesmo, cara, olha o que esse Andreas Pereira tá jogando. Ô Bruno Prado e Fábio Piperno, é bizarro o que esse cara tá entregando em tão pouco tempo. Ele é um ótimo jogador, né? O Andreas é um cara que briga para ir para a Copa do Mundo, com chance real de ir para a Copa do Mundo. É um jogador muito bom. E vinha jogando muito bem no Flamengo também, né? Ficou muito o negócio da falha na final contra o Palmeiras, mas ele estava jogando muito bem no Flamengo. Andreas Pereira é um cara que joga em alto nível. E ainda jovem, ainda é um cara que pode jogar muitos anos pelo Palmeiras. E o Palmeiras, ele, já falei aqui várias vezes, ele mudou todo o elenco esse ano, né? O Palmeiras, ele fez a maior mudança, a maior reformulação desde que tem esse time base, desde que o Abel chegou, dá para usar como base aí, porque ele já está há muito tempo no clube. E tem, acho que 3 jogadores que o Palmeiras apostou que para serem os protagonistas, assim, os grandes nomes desse Palmeiras que começa em 2025 e que a ideia com certeza é durar, sei lá, pelo menos até 2030, um time base, né? Não todo mundo vai ficar até 2030, mas um time base. E o Andreas é um desses pilares, assim. Para mim, acho que tem 3 caras que o Palmeiras aposta que eles podem ser diferentes dos que ele foi no mercado comprar. Andreas, Vitor Roque e Paulinho. Só que o Paulinho machucou, né? O Paulinho até agora pouco jogou pelo Palmeiras. E quando jogou, ajudou o Palmeiras, principalmente no Mundial de Clubes com 2 gols, mesmo em condição física assim, muito ruim, né? Ele estava no sacrifício. Então, esses 3 jogadores eu imagino que sejam apostas do Palmeiras para os próximos anos, para que eles sejam as grandes estrelas do time
nos próximos anos e com outros caras que vão conduzir, é um coletivo, né? O Palmeiras ele aposta muito no jogo coletivo, mas o Andrés, sem dúvida, é um cara que o Palmeiras imagina contar com ele por um bom tempo como uma das grandes estrelas do time. E ontem, o Andrés Pereira, ele entrou no jogo com 29 minutos do segundo tempo, Mauro. Ou seja, ele precisou de menos de 15 minutos para fazer 2 gols, decidir a partida a favor do Palmeiras. E outra, né, Mauro? A gente disse isso, eu até comparei da outra vez e comparo de novo. A gente falou muito isso do Jorginho, quando ele chega no Flamengo, ali no Super Mundial de Clubes. Como ele já chegou e parecia que ele já estava no time há muito tempo, não sentiu para se adaptar, parecia que já estava entrosado. Aí eu digo mesmo do Andrés Pereira, mano. O Andrés Pereira, em 2 jogos, ele foi decisivo, jogando bem contra o River Plate, deu inclusive assistência para o gol do Gustavo Gomes, e depois faz isso, entra com 29 minutos no segundo tempo e faz 2 gols. É um cara que, claro, tá deixando a torcida do Palmeiras cheia de esperança, até porque a gente sempre falou isso aqui, e não é brincadeira, tá? O Andrés Pereira já chegou no Palmeiras sendo muito querido, é óbvio. O Andrés Pereira ele foi decisivo num lance que o torcedor do Palmeiras vai zoar o torcedor do Flamengo pro resto da vida. Que o Andrés Pereira tropeçou, a bola foi pro Davidson e o Davidson fez o gol do título da Libertadores em cima do Flamengo. Se o torcedor do Palmeiras, Mauro, já estava super feliz, satisfeito com o Andrés Pereira, agora ele se vê esperançoso, né? Porque é um cara que muda o nível do time do Palmeiras, Mauro. Vamos lá, vamos tentar ser menos exagerado. O Andrés Pereira, por 10 milhões de euros, é um valor bem razoável. Ele tem 29 anos, de janeiro faz 30. Então o valor de mercado dele é mais ou menos esse aí. Que ele é um ótimo jogador, não resta a menor dúvida. Que ele eleva o patamar do Palmeiras é o óbvio. Agora, a atuação que eu acho que merece mais destaque é a atuação dele e do time contra o River. Ontem ele entra no momento do jogo, que o jogo está 2-1, o Palermo muda o time do Fortaleza e praticamente quer 2 compartimentos, uma defesa e um monte de atacantes, para tentar alguma coisa. E ele finaliza com muita liberdade. Se deixar um jogador da categoria dele, da precisão dele no arremate de média distância, chutar sem marcação, ele vai fazer mais gols. E foi o que aconteceu ontem. Os 2 gols ele estava totalmente desmarcado. Acho que aí foi uma circunstância do jogo. Se ele entra no começo do jogo, não encontra tanto espaço, tanta facilidade. Você, Pipena, estava falando a mesma coisa agora há pouco. Estavam concordando. Você estava discordando dele, porque é o que ele estava dizendo, e eu concordo. Poupar todo mundo é um exagero. Você poupar alguns jogadores e tudo faz sentido. O jogo estava 2-1. E ele vira 3-4 quando ele começa a colocar o Vitor Roque, o Flaco, o Andrés, os titulares, que faz parte também. Né? Mas o jogo o placar só fica mais elástico quando você tem a reunião de 2 situações. Uma, as mudanças no time do Fortaleza que abrem mais espaço, porque o Palermo tentou de alguma forma chegar a um gol de empate, e a entrada desses jogadores que são titulares. E aí a coisa muda. Já com o Flaco, um pouco antes, ele chutou uma bola rente à trave. A entrada do Vitor Roque já cria ali uma preocupação e tal para a defesa. Então é normal. Só acho também que não concordo muito com essa coisa. Critiquei outro dia o Fluminense, o Renato, poupou todo mundo no jogo contra o Corinthians e perdeu, né? E o jogo de ontem, o jogo estava 2-1 com um pênalti que para mim não existiu. Esse negócio de jogador agora confessa até o pênalti que não comete. Tamanha pressão que sofre em certos estádios, né? Eu não vi nada. O Facundo se joga, o Sacha abre a perna, talvez ele até ache que fez o pênalti, mas não fez nada. Se ele ver de novo, ele vai ver que ele não fez nada. Tem um contato, mas é o jogador que se atira na perna dele, não é a perna dele que derruba. Né? Mas agora tem essa modalidade. O jogador agora, sincerão, fala até de um pênalti que não comete. Aliás, é mais um pênalti marcado para o Palmeiras, no mínimo controverso, tá? Para mim não houve nada, quando o jogo está 0-0. Isso condiciona muitas partidas, né? E muitas reclamações também à beira do campo quando o time está ganhando. Então, a pressão é muito forte no Allianz Parque. Os juízes não têm personalidade para marcar alguma coisa contra o time da casa em ambientes assim. Não tem. E esse juiz até que é promissor ontem foi banana. Por quê? Ele marcou, você ouve o áudio, ele grita, fala que não foi, que se jogou. Aí o bonitão do VAR chama, ele já muda de ideia rapidamente, vendo a imagem. É claro que ele estava na posição privilegiada, né?
Isso não pode ser ignorado, já está sendo meio que normalizado, até com essa modalidade. Agora o jogador confessa um pênalti que não cometeu. Isso acontece muito no futebol brasileiro, tem acontecido muito em jogos do Palmeiras, em casa e fora. Em casa e fora. Mas a vitória foi tranquila, depois que construiu essa vantagem, tudo ficou mais fácil. O Andrés é um ótimo jogador e aproveitou muito bem o espaço que teve ali para fazer o terceiro, quarto gols. E o Palmeiras conseguiu uma vitória tranquila, né? Pelo que foi o segundo tempo, mas no primeiro tempo o jogo estava mais equilibrado, justamente quando tinha 10 reservas em campo, exceção do goleiro Everton, né? E o Fortaleza conseguiu fazer um jogo um pouco mais parelho. Mas faz parte. Poupar jogadores e tudo, revezar elenco, melhor dizer, não conheço a expressão poupar jogador, mas revezamento do elenco. E ontem o River Plate perdeu para o Atlético Tucumã, jogando fora de casa no Campeonato Argentino, e eu não olhei a escalação ainda, mas eu acho que jogou com o time, pelo que eu li aqui, sem todos os titulares. Vou até dar uma conferida com mais atenção. Poupou vários jogadores, né? Pelo que eu li aqui, mas eu não olhei a escalação, mas pelo que eu li aqui na imprensa da Argentina, ele não estava com todos os titulares e perdeu depois de muito tempo, né? Jogando lá a competição doméstica, no caso o torneio Clausura. E vem aí quarta-feira enfrentar o Palmeiras aqui em São Paulo. E é um Palmeiras que está com uma invencibilidade surreal, né, Bruno Prado? Já vai para 11 jogos sem perder no Brasileiro. Depois do Mundial, o Palmeiras não perdeu no Brasileiro, né? O Palmeiras, depois do Mundial, ele perdeu os jogos para o Corinthians na Copa do Brasil, né? Foram as únicas derrotas depois do Mundial. Na Libertadores está invicto, né? Desde o início, e no Brasileiro ele não perdeu, depois que voltou à competição. O aproveitamento está muito alto, né? Do Palmeiras, do Flamengo, né? Um aproveitamento bem acima do normal para a Série A do Campeonato Brasileiro. Se eles seguirem com esse aproveitamento, eles vão parar lá na faixa dos 90 pontos ali, né? Vamos ver se eles vão conseguir manter até o final. Seria interessante uma disputa nesse nível até o fim, um time com 90, outro com 89, mas imagino que vai baixar um pouquinho o aproveitamento dos dois. Normalmente é isso que acontece. Mas agora você não pode errar. Semana passada o Flamengo teve um jogo, teoricamente, um jogo que você pode perder ponto, que muitos times perdem ponto, com um time lá de baixo, mas que muito time perde ponto, que é em Caxias do Sul. Mas nesse momento não dá para perder ponto, porque o outro não está perdendo. E serve o mesmo para o Palmeiras. Ontem o Palmeiras, ele estava empatado, o primeiro tempo acaba 1-1. Aí no segundo tempo ele constrói o resultado. Mas se ele perde ponto para o Fortaleza em casa, podia custar muito caro, né? Porque o Flamengo não está errando, o Cruzeiro ainda se mantém resistente ali. Eu imagino que o brasileiro vá ser Flamengo e Palmeiras, mas o Cruzeiro ainda está ali resistindo. Acho que o Cruzeiro na Copa do Brasil é uma coisa mais real para o Cruzeiro conquistar o título, né? A campanha, imagino que o Cruzeiro vai ser o terceiro colocado ali tranquilo do brasileiro, mas acho que o título vai acabar ficando entre os dois mesmo, Flamengo e Palmeiras, né? Mas tem que respeitar a campanha do Cruzeiro. Então você não pode errar. E o Palmeiras não está errando. O Palmeiras está fazendo, principalmente em casa, e melhorou o desempenho em casa. Isso também acho que é uma coisa a ser dita, né? O Palmeiras, ele vinha jogando mal, também nos jogos em casa. Em casa, nesse campeonato, o Palmeiras, antes do Mundial, ele perde para o Flamengo, ele perde para o Bahia. No primeiro jogo pós-Mundial, ele empata com o Mirassol. Ele tem alguns tropeços em casa. Agora, nos últimos jogos, ele ganhou de 3 do Sport, ganhou 4 do Inter, 4 do Fortaleza. Ele está ganhando com mais facilidade na sua casa, porque o time está melhor, está mais bem ajustado. Eu acho que esse Palmeiras agora, ele emplacou de vez, né? Acho mesmo. Esse Palmeiras, quando entra o time titular, já muda o jogo. Eu acho que é um time muito acima da média para esse futebol brasileiro, o Fábio Piperno. Mas o Abel Ferreira, quando ele foi questionado sobre o ritmo desse time do Palmeiras, que deveria ficar o ritmo forte o tempo inteiro, ele deu uma desabafada. Ele falou que ninguém aguenta. Vamos ouvir aí o Abel Ferreira.